Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 12 de abril, terça-feira, são 18 horas e 14 minutos. O Ibovespa fechou hoje em alta expressiva, inclusive 3,66% aos 52 mil pontos. Bolsas americanas também fecharam no terreno positivo e a moeda americana, que a gente já tinha observado nos dois últimos boletins, que tinham fechado aí 2 dias de fortes quedas, em cerca de 20 centavos para a moeda americana, hoje fechou praticamente no 0 a 0. O dólar comercial a 3,49 e o dólar futuro a 3.512. Pessoal, fluxo estrangeiro que haviam fechado o pregão de ontem com um pouco mais de 30 milhões em vendas, hoje terminaram o segmento Bovespa com compras de praticamente 60 milhões de reais. No mercado futuro, eles compraram dólar, diferentemente com as vendas que eles terminaram no dia de ontem, pouco mais de 3 milhões de reais, o volume fraco no final do dia, depois que a gente já tinha comentado aquela tacada de mestre em relação ao movimento comprador, vendedor e depois comprador. Só que é o seguinte, vamos observar agora esse cara aqui, Ibovespa Futuro. A série J está vencendo no dia de amanhã, ok? Quarta-feira, mais próxima do dia 15, para os meses pares. Então, essa série M, ontem eles tiveram uma certa liquidez na série M, pouco mais de 90 milhões de reais em compras, mas como a gente teve ontem na série J um volume de vendas muito expressivo, de cerca de 350 milhões, inclusive a gente alertou isso para ver se a gente tinha uma perspectiva de algum fechamento de posições de compra por parte deles, em relação a esse contrato, para a gente ficar atento em relação ao pregão de hoje. O que eles começaram a fazer no pregão de hoje? Eles começaram o movimento vendedor da série J e ao longo do dia, por volta de 12 horas e tal, eles já estavam incorporando a série M e terminaram aí com um volume expressivo de compras na série M. Vamos dar uma olhada na evolução dos contratos para o pregão de hoje? Vamos observar, pessoal, que tiveram praticamente dois movimentos distintos para o contrato que está vencendo amanhã, que é a série J, Ibovespa Futuro J, no pregão de hoje. Na primeira metade do pregão, ou seja, até as 2 horas da tarde, eles estavam com o movimento vendedor, atingindo o pico aqui em pouco mais de 180 milhões. Na segunda parte do pregão, eles simplesmente reduziram essas vendas. E a gente já estava observando que o movimento na série M já estava comprador e crescente. Então, para essa série J, fizeram a metade do pregão de uma ponta, na outra metade praticamente na outra, e na última hora do pregão aqui, tiveram um pouco mais de 30 milhões de reais em vendas para essa série J. Essa série J, eles terminaram aqui com preço médio de 51.685. Se a gente pegar aqui 52.275, foi o fechamento da série J, a gente teve aí praticamente uns 500 pontos, um pouco mais aí de 500 pontos de prejuízo para os contratos em relação ao preço médio. Mas como eles terminaram aí com volume muito menos expressivo do que o pico de vendas que eles atingiram às 14 horas, tiveram aí um pouco mais de 480 mil de prejuízo para a série J. Pessoal, dê uma olhada aqui na série M. A gente só fez inclusive um candle para a série M, porque eles estão realmente ganhando corpo no pregão de hoje. Então eles tiveram aqui, na data de hoje, em relação ao fechamento de ontem, eles tiveram um pouco mais de 1.200 pontos de valorização. E o preço médio deles para o novo contrato M do Ibovespa fechou em 52.702. Então, eles fecharam praticamente aí 500 ou 600 pontos de diferença em relação ao fechamento, que foi 53.275. Então, o que eles perderam no contrato J, eles ganharam no M. Qual que foi a diferença? O que a gente percebeu aqui? No M, eles compraram 214 milhões. No J, eles venderam 42. Então, quer dizer, eles compraram muito mais no M do que no J. Porque percentualmente, em relação à pontuação, eles ganharam numa ponta e perderam na outra. Mas como o volume na série M foi muito maior, o preço médio deles aí deu uma bagatela de pouco mais de 2 milhões e 300 de lucro. Se a gente for bater pela série J, dá aí cerca de 1.900, 1 milhão e 900 de lucro para o fluxo estrangeiro hoje nos contratos do Ibovespa. No dólar, vamos voltar lá? No dólar eles tiveram um movimento hoje bastante errático na moeda americana. Ficaram basicamente o dia todo na ponta vendedora. Praticamente o dia todo. Só que atingiram esse pico às 11 horas, um pouco mais de 1 milhão. E agora no fechamento eles terminaram também com 1.250.000.
na ponta de compra para o dólar futuro. A maior parte do pregão eles atuaram na ponta vendedora. Inclusive nessa penúltima hora do pregão eles venderam 13 milhões, depois recompraram todos esses 13 milhões na última hora do pregão. Então, como a gente está vendo que a moeda americana veio de 2 dias de quedas expressivas e hoje fechou no 0 a 0, vamos ver se realmente no pregão de amanhã eles vão ter algum ímpeto comprador para a moeda americana e que se isso vai refletir na cotação do dólar no nosso mercado. Vamos voltar lá para os ativos? Pessoal, o que é o fluxo estrangeiro, né? Quer dizer, volume comprador dos ativos que eles atuaram hoje nessa ponta, 272 milhões com valorização média de 5,42. Nos ativos que eles atuaram na ponta de venda, 188 milhões com valorização também, mas a gente percebe com uma valorização menor em relação aos ativos que eles atuaram na ponta de compra. Então quer dizer, 3,25 perderam para onde que eles venderam, só que eles ganharam 5,42 nos ativos que eles compraram. Deu aqui uma projeção aqui de cerca de 7 milhões de reais, pouco mais, né, de 7 milhões de reais no mercado à vista de projeção de lucro para o fluxo estrangeiro na nossa bolsa no pregão de hoje. Carro-chefe de compra, Itaú e Bradesco, quer dizer, os bancos, tanto Itaú e Bradesco, eles atuando na ponta compradora e eles vendendo Banco do Brasil. Inclusive a gente percebe aqui que a valorização de Banco do Brasil foi menor do que a valorização de Itaú e Bradesco no pregão de hoje. Eles atuaram também na ponta de compra em BB Seguridade, em Petri 3 e também Petri 4. A gente já tinha observado no pregão de ontem, eles atuaram praticamente aí na ponta vendedora nos dois ativos. Petri 4 terminou com praticamente 1 milhão de reais de saldo vendedor e Petri 3 com 13 milhões de reais de saldo vendedor. Ok? Hoje emplacaram em pouco mais de 28 milhões de reais em compras em Petri 3, quer dizer, mais do que o volume vendedor no pregão de ontem, e também Petri 4, e as duas tiveram uma valorização expressiva aí no nosso mercado. Outro ativo que a gente está observando aí há vários pregões, pelo menos aí aos últimos 3 pregões, Vale 5. Estavam atuando na ponta de compra, inclusive no dia de ontem, Vale 5 foi o ativo com maior força de compra por parte do fluxo estrangeiro na nossa bolsa, e a gente teve ontem uma valorização de pouco mais de 5%, e hoje o ativo já chegou a ter uma valorização já com a cotação do aftermarket de pouco mais de 11% no pregão de hoje. Então quer dizer, em 2 dias, 16% de valorização para o ativo e o fluxo comprador por parte do estrangeiro no ativo. Na ponta de venda, pessoal, Ambev, a gente já tem observado aí que a Ambev está sendo objeto de venda por parte deles nos últimos pregões. Hoje não foi diferente, liderou o carro-chefe de venda, seguida por Sabesp, Brasil Foods, que a gente também tem observado isso. Inclusive a gente vê que houve realmente uma alta para o ativo, mas ontem o ativo caiu um pouco mais de 2,5% e hoje teve aí uma recuperação de meio, mas com fluxo vendedor. Banco do Brasil, que é o que a gente está comentando, eles estão atacando na ponta de compra Itaú e BBDC e estão vendendo o Banco do Brasil. Hoje não foi diferente, mesmo com a valorização. BR Malls e GGBR, que a gente teve aí no setor de siderurgia, o ativo que teve aí uma valorização menor em relação aos outros pares, mas no caso aqui especificamente atacado na ponta de venda pelo fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada agora nas opções? Bom, nas opções a gente teve aqui Petrobras e Vale, eles atuaram levemente na ponta compradora se a gente fizer um mata-mata. Vamos ver? Primeiro, no total aqui, Petrobras 800 mil em relação a maiores compras, e no caso de Vale aqui um pouco mais de 900 mil reais, que chegou a quase 1 milhão de reais, favorável à ponta de venda. Mas vou fazer o mata-mata aqui entre calls e puts. No caso de Petrobras, 7.700 na ponta de compra, 6.300 na ponta de venda. Qual que foi o net das calls em Petrobras? Um pouco mais aí de 1 milhão e 300 mil reais. Na ponta das puts, eles compraram 368 mil de put, só que venderam 921 mil de put. Dá um pouco mais aí de 500 mil reais favoráveis às vendas de puts. Vamos recapitular rapidamente o que a gente tem em relação a call e put, para quem é novo no nosso blog e não tem muita experiência ainda nessa nomenclatura de opções. Quando a gente compra call, a perspectiva é de alta para o ativo. Quando a gente compra put, a perspectiva é de baixa para o ativo. Nas calls, a gente percebeu aí que o net está favorável
para as compras de call, pouco mais aí de 1.300.000 reais, certo? Nas puts também a gente está favorável por venda de put. Como compra de put é expectativa de queda para o ativo, no caso aqui, como eles venderam put, então eles têm uma perspectiva de alta para o ativo, pouco mais aí de 500.000 reais. Se a gente pegar os 1.300.000 de net em relação a call e mais os 500.000 em relação ao net de put, a gente tem uma perspectiva de alta aí de um saldo de pouco mais de 1.800.000 reais para a Petrobras. Vamos dar uma olhada nisso para a Vale. Pessoal, na Vale é o seguinte, as calls e puts, aliás, as calls compradoras e as calls vendedoras no pregão de hoje ficaram praticamente aí no 0 a 0. Tá vendo? Aqui não chega aí pouco mais de 50.000 reais vendedor por parte das calls no pregão de hoje. Mas vamos dar uma olhada aqui nas puts. Eles compraram 149.000, mas olha quanto que eles venderam. Pouco mais de 1 milhão de reais. Então, quer dizer, quando vende put, qual que é a perspectiva? É que o ativo se valorize, certo? Então a gente tem aí um net de pouco mais de 850.000 reais favorável à alta do ativo no mercado. Como a gente percebeu que hoje Petrobras e Vale, os ativos fecharam com saldo positivo no mercado à vista, eles atuaram nessa mesma ponta no mercado de opções. Tanto é que a gente percebe aqui que o volume hoje de ganhos em relação a vendas e compras foi expressivo, né? Aqui um pouco mais de 1.400.000 para as opções de Petrobras e no caso de Vale, um pouco mais de 5 milhões de reais de projeção de lucro para as opções de Vale no pregão de hoje. Olha, espero que gostem. Convide aí aos amigos para poder curtir o nosso canal. Se inscrevam para que vocês possam receber aí os vídeos que a gente vai postando no canal. E eu acho que fluxo estrangeiro é um assunto bem interessante para quem está atuando no mercado e saber realmente a pressão que eles fazem sobre os preços. E um recado que a gente precisa de dar é o seguinte: em relação ao nosso review intraday, a gente está com alguma dificuldade de poder fazer isso durante o dia, nesses 2 últimos dias. Mas com certeza, como a gente já tinha mencionado, o nosso review em relação ao fechamento do mercado, a gente vai continuar fazendo, certo? Se a gente realmente não tiver uma possibilidade de poder fazer o review intraday, podem ficar tranquilos que o nosso review do final do dia, a gente vai postar aí para o pessoal acompanhar como é que anda o fluxo estrangeiro na nossa bolsa. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.